Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vibremos para que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui presente e com aqueles que nos ouvem também à distância, né? Como sempre, começaremos pelos recados da casa e são os seguintes: os cursos, embora estejamos já em abril, mas ainda tem possibilidade de inscrições para aqueles que desejarem. Então nós temos toda quarta-feira os cursos de educação mediúnica das 20 às 20 horas, das 20 às 21, primeiro ano totalmente online, segundo, terceiro e quarto anos de forma híbrida, ou seja, uma semana presencial e uma semana à distância. Às segundas-feiras temos a leitura comentada do livro Nosso Lar, também online pelo Google, que é das 20 às 21 horas. Quem quiser mais informações, procure a secretaria que serão atendidos. Temos também a pré-mocidade, que é de 11 a 14 anos, toda quinta-feira, às 20 horas. Outra lembrança que é importante: desligar nossos celulares ou deixar no modo silencioso. Manter silêncio antes, durante e depois da palestra. E lembrar que nós temos uma biblioteca com bastante obras para empréstimo, obras novas para venda, praticamente sem lucro, preço de custo. E se alguém desejar comprar algum livro que lá não tem, é só nos procurar que nós providenciaremos. Okay? Outros recados. Este núcleo tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa. Nossa casa, o esteio é o Evangelho de Jesus. Ele é quem nos cura e dele vem a nossa salvação se colocarmos em prática o que ele ensina. Em todas as reuniões nós estaremos lembrando que a frequência ao núcleo espírita é muito importante. Que a gente não se acomode só à distância, porque como é transmitido, mas que a gente possa preferencialmente estar presente. Outra lembrança: prática do Evangelho no lar. Se aqui alguém ainda não instituiu o Evangelho no lar, que é uma vez por semana, é muito bom, porque equipes espirituais preparadas vão te assistir naquele dia, naquele horário. Então nos procure, a gente pode dar informação. Em alguns casos a gente acompanha no primeiro, segundo dia da implantação do Evangelho, né? E a observação e a prática das condutas cristãs. Quer dizer, o nosso dia a dia sempre pautado no que Cristo nos ensinou, exemplificou. Porque elas são sempre a base para o nosso progresso espiritual. E vamos agora à leitura da psicografia, que são mensagens recebidas aqui na casa por algum médium da casa. E esta de hoje intitula-se: Ele está no meio de nós. Bendito seja Cristo que nos reuniu na mesma seara de amor. Os endividados somos todos nós, meus pequenos. Porém, a luz está sobre nós. Jamais percamos de vista. Ela é a fé que nos alivia a dor. É o conhecimento que clareia nossas indagações. Jamais deixemos Jesus, apesar dele nunca nos deixar, porque quando nós estendemos nossas mãos, é mais fácil dele nos alcançar. Meus queridos filhos, a casa é de Cristo. Todos devem fazer a sua vontade. Tentemos recebê-lo como um entre nós. Por vezes, ele se disfarça. Vem na figura de um malfeitor, de um corrupto, de um miserável. Todas as formas possíveis. Assim devemos atender a todos
como se fosse Ele no meio de nós. Propagar o Evangelho é praticá-lo em boas ações. Já nos falaram que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Sempre olhemos ao alto em meditação, quando nossos sentimentos e emoções silenciam para ouvir a sua palavra amiga, dizendo-nos o que fazer em qualquer ocasião da vida. Não o procuremos longe, ele está no meio de nós. Não nos esqueçamos disso. Daí o princípio da caridade. Esta mensagem foi recebida no 5 de dezembro de 2023. Vamos serenando, silenciando nosso coração, nos elevando ao alto, em busca do amor do Mestre Jesus, nosso Cristo. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos fortaleça, porque ainda somos barcos frágeis, em águas agitadas, e necessitamos do vosso amparo, do amparo do amor, da espiritualidade que nos acompanha, que possamos estar seguindo vossos exemplos, sendo verdadeiramente cristãos, colocando em prática o que nos ensinaste, Senhor. Vibremos também pela palestra de hoje, pelas lições do Evangelho, vibrando pelo nosso companheiro Mauro, que está aqui presente, para trazer a sua palavra amiga. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo... Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Fé que Transporta Montanhas. O item 1 diz assim: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, de 14 a 19. Bem, a fé que transporta montanhas, né? Muitas vezes a gente não sabe nem direito o que é a fé, né? Porque, dependendo da prática religiosa da pessoa, todas as religiões têm seus artigos de fé, né? Mas Jesus, nós não podemos perder isso de vista dentro da doutrina espírita. Jesus sempre nos ensina a nós como espíritos e não simplesmente como observadores passageiros, né? Então Jesus fala para nós, para a nossa conduta imortal de espíritos que somos. Então, quando Jesus diz que nós podemos mover as montanhas, ele não quis dizer no sentido literal, físico da palavra, né?
removermos montes, montanhas, porque isso é uma alegoria. Agora, as montanhas que nós podemos resolver, elas moram dentro de nós. Se dermos sequência aqui à leitura, no item 2, que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é tão somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Quer dizer, são os nossos entraves pessoais, essas montanhas que a fé nos ajuda a resolver. Isso, se nós podemos perceber isso no nosso dia a dia comum, não é? Não é fato? Por exemplo, às vezes nós estamos numa tarefa no trabalho, né? Ou mesmo nos afazeres de casa, que a gente pensa que não vai dar conta de fazer aquilo. Mas se nós insistirmos nessa tese de que a gente não vai dar conta de fazer, nós não conseguimos fazer mesmo. A gente perde a iniciativa, a gente perde a ação, perde a vontade. Mas se ao contrário nós falarmos assim, é difícil, mas eu vou conseguir, o negócio muda de figura. O negócio muda de figura. A gente vai fazendo, e quando vê o negócio está pronto. Né? No trabalho, quantas vezes enfrentamos problemas no trabalho que achamos quase insolúveis? Né? Mas muitas vezes a gente vai, insiste e consegue resolver. Então, essa questão de fé, o que a gente tenta explicar, o que a doutrina espírita tenta explicar dentro dessa questão? A fé, ela não é somente religiosa. A nossa vontade, o nosso pensamento, ele é uma força, é energia que nós precisamos aprender a controlar. Porque todas as nossas ações, elas partem de onde? Partem do nosso pensamento. Primeiro nós pensamos para depois executar. Então, é uma questão realmente de saber movimentar essa possibilidade que temos conosco. Eu peguei um trecho aqui de um comentário do Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, que está num livro intitulado Seguindo Juntos, e a lição chama-se Diante da Fé. Diz assim Emmanuel: a fé em Deus não pode excluir a fé em nós mesmos. Não encorajamos falsas alegações de irmãos menos responsáveis que superestimam os próprios valores, alardeando qualidades que ainda não possuem. Ou seja, pessoas que dizem que fazem prodígios, que curam doenças, que preveem o futuro, que preveem o passado, quer dizer, prever o passado não, né? Mas que descobrem o passado, que revelam o passado, e outras coisas que tais. Não é, o incentivo não é esse, né, a fazermos coisas mirabolantes. A fé deverá ser dinamismo criador do bem de todos, ou seja, nós temos que colocar a nossa vontade em ação para o nosso bem geral, em qualquer área de atuação que nós tenhamos, dentro do trabalho, na escola, nas ruas e principalmente dentro do nosso lar, onde nós temos os primeiros e talvez os maiores compromissos para com os nossos irmãos, que é dentro da nossa própria casa. Então, essa fé, ela tem que ser uma coisa não egoística, né? Mas uma fé dinâmica que a gente possa espraiar o bem geral, ou trabalhar para o bem geral de todos, né? Se nós formos observar, aí Emmanuel comenta isso aqui. Já imaginou se Jesus tivesse simplesmente a fé contemplativa no Criador? Jesus não teria vindo até nós para nos ensinar, para nos dar as direções, as diretrizes. Quer dizer, a fé de Jesus
transformando nesse dinamismo geral, o que Emmanuel comenta, que foi que moveu o Cristo a descer, voltar até nós, né, encarnado naquela situação, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, e realizou N prodígios, né? Mas Jesus sempre ressaltava as pessoas a quem ele beneficiava diretamente. A sua fé te curou. Né? Então, quer dizer, se a pessoa não tem fé, se a pessoa acha que a vida é simplesmente uma derrota ou simplesmente uma dificuldade, dificilmente essa pessoa irá receber algum benefício. Não por exclusão, mas por se impermeabilizar, né? A gente cria uma couraça em torno de nós, negativa, que não deixa que os benefícios nos auxiliem. Seria a mesma coisa se nós estivermos na escola para resolver lá um exercício difícil e não deixarmos a professora vir a nós. Ou nós não pedimos para o professor, né? Professora, eu não entendi isso aqui, dá para a senhora me ajudar a resolver esse problema? Não, se nós nos encastelarmos e queremos resolver o problema sozinho, dificilmente a gente vai conseguir. Porque as dificuldades da vida acontecem. Né? Os próprios apóstolos, os próprios seguidores do Cristo, que o seguiram mais de perto, que viram toda a realização e a explanação de sua doutrina, quando Cristo foi crucificado, né, e sepultado, perderam o norte. Foi mais ou menos assim um geral. E agora, o que nós vamos fazer? Mas quando o Cristo voltou, vamos dizer assim, que mostrou que até a morte nós venceremos, né? Aí a coisa mudou de figura. Aí o Cristo esteve com eles mais um tempo e, como diz assim, aí aquilo reforçou a fé de cada um. E depois, se nós pegarmos o livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que os seus apóstolos também depois fizeram prodígios, né? E o grande prodígio foi a divulgação do cristianismo para todo o mundo. Que mais tarde veio a figura de Paulo, que no início cético, meio desconfiado do cristianismo, até chegou a perseguir cristãos, mas depois mudou o rumo dos seus pensamentos, conheceu o Evangelho do Cristo, entusiasmou-se, mas enquanto ele não alicerçou a sua fé de se reorganizar para o trabalho, ele não conseguiu a divulgação do Evangelho. Mas depois de meditar, trabalhar, se recolher-se a si, dentro de si próprio, e através do trabalho ali grosseiro que ele praticava, né, trabalhos manuais, e foi pensando, até que ele conseguiu alicerçar a sua fé e começou a divulgação do cristianismo aos chamados gentios, né, os pagãos, e também realizou grandes prodígios. Né, conseguiu divulgar o cristianismo para a grande parte do mundo que ainda estava sem conhecê-lo. E assim vai até os dias de hoje. Então, o que nós temos que fazer? É não ficar naquela adoração, né, na expectativa, né? Quando Cristo voltar, porque Jesus vai voltar, porque eu acredito que Jesus vai nos curar, coisa. Sabe, isso é contemplação. Né? Jesus não foi embora, ele está no meio de nós. Certo? Ele pode não ter a sua figura física junto de nós, mas a sua figura espiritual sempre nos acompanha. A todos nós, sem exceção. Então não adianta nós ficarmos naquela fé dentro da ritualística, né? Se eu não fizer isso é pecado, se eu não fizer aquilo eu vou para o inferno. Sabe, coisas desse tipo, isso só nos atrasa. Então a fé passa também e muito pela confiança.
Nós temos que confiar que tudo isso existe, nós temos que confiar que nós podemos isso, que nós podemos crescer espiritualmente, que é o que interessa. Ter fé só nas coisas materiais e vamos dizer assim, financeiras, é uma fé inócua, né? Porque tudo isso é passageiro, na mesma hora que a gente obtém, a gente já não tem mais. Né? Se eu colocar a minha fé, não, eu preciso de conquistar, ter dinheiro e tal. Óbvio, a gente precisa movimentar o mundo, nós precisamos, né? Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos não ser inertes, precisamos ser úteis à sociedade de uma maneira qualquer. Não importa a profissão que tenhamos, não importa o cargo que a gente exerça, nós temos que exercer isso com dignidade. Né? Fazendo a operacionalidade das coisas da melhor maneira que eu puder fazer. Certo? Da melhor maneira que eu possa estar em paz com a minha própria consciência de chegar e falar assim, poxa vida, eu tenho cumprido com as minhas obrigações. Esse é o caminho da confiança, é o caminho da fé também. Agora, se nós sairmos da cama de manhã, poxa vida, tenho que trabalhar, mas que coisa ruim, né? Eu preferia estar lá pescando, coisa e tal. É meio difícil a gente conseguir andar para um caminho, né, para uma direção correta. Acho que cada coisa em seu lugar, né? A hora do lazer é a hora do lazer, a hora do trabalho é a hora do trabalho, a hora de estudar é a hora de estudar. Né? Por que a gente estuda? Para satisfazer a vontade dos nossos pais? Não. A gente estuda, os nossos pais querem que a gente estude quando somos pequenos, né? Para que a gente possa andar com as próprias pernas, para que a gente possa ser útil, ter a cultura necessária para viver no mundo da melhor maneira que tiver ao nosso alcance. Né? Então, tudo isso passa pela fé, não sei se me faço entender. É preciso acreditar em nós, nas nossas próprias possibilidades, mas acima de tudo nós temos quem zele por nós. Este alguém que zela por nós, que nós, no nosso caso, Cristo, o Cristo jamais irá fazer a parte que nos cabe. A parte que nos cabe é a parte que nós temos que executar. Agora que ele nos ajuda diuturnamente, isso é fato. Isso é um fato. Né? Temos todas essas possibilidades. E torna a dizer, nas curas que Jesus operou, né, que os evangelhos narram, ele sempre dizia às pessoas que a sua fé te curou. Quer dizer, por que a sua fé te curou? Porque a fé da pessoa, o acreditar, a confiança, coloca ele em condições de receber o auxílio. Não é isso? Coloca em condição de receber o auxílio. E não adianta nós termos as coisas só da boca para fora. Né? Da boca para fora, eu tenho fé, não sei o quê. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Fulano de tal me fez uma coisa mal, mas eu tenho fé que ele vai quebrar a cara. Pera aí. Não é isso, né, gente? Não é isso. Fé não é isso. Isso é um desejo, né? A gente muitas vezes deseja que a pessoa quebre a cara. Não é por aí. Então, é preciso ter confiança que as coisas se ajeitam. Né? É preciso ter confiança que as coisas se ajeitam. Porque muitas vezes, que nem dentro da doutrina espírita, o que a gente aprende? A lei de causa e efeito. Né? Que tudo que nós causamos terá um efeito. Esse efeito pode ser bom se eu causei uma coisa boa, ou esse efeito pode ser ruim se eu causei uma coisa ruim. Né? Mas essa lei de causa e efeito, muitos ainda confundem com olho por olho, dente por dente, ou toma lá, dá cá. Não é isso, porque aí às vezes a gente fala assim, poxa vida,
eu passei por um mau momento na minha vida por causa de um determinado grupo de pessoas. É um exemplo que eu estou dando. Mas a lei de retorno vai fazer que eles recebam a mesma coisa. Espera aí. Será que esse raciocínio só serve daqui para lá e de lá para cá? Isso que eu recebi agora, que eu achei ruim, não será o retorno de alguma coisa que eu fiz lá para trás? Não é verdade? Então, nós temos essa maneira egoística de querer sempre nos darmos bem com a possível derrota de alguém. Ou, muitas vezes, nós queremos atribuir a alguém os nossos fracassos. Não devemos fazer isso. Aí nós estamos na inércia da fé. Passamos por momentos difíceis, a fé tem que ser redobrada, a confiança tem que ser redobrada. A confiança de que esse momento ruim pelo qual eu esteja passando é temporário e vai se findar. Né? E não aquela revolta, né? Ai, Deus, mas por que comigo? Só acontece comigo. Não adianta. Na hora da dificuldade é que nós temos que manter a serenidade, a confiança e seguirmos em frente. Não adianta só palavras da boca para fora. É preciso que a gente haja. A nossa fé, torna a dizer, tem que ser uma fé operante. Uma fé sem obras não existe. Fé sem obra não existe. A fé de contemplação é egoísmo puro. Nós temos que fazer a fé ser operante a benefício de todos. Poxa vida, o Cristo não deu o exemplo que a todos que o procuravam ele amparava? Ou amparava com uma palavra, ou amparava com comida, ou amparava com a cura de uma doença, né? E sempre ressaltava as pessoas e as estimulavam ao caminho do bem. Vá, mas não peques mais, para que algo de pior não lhe suceda. Esse é o chamamento, olha, endireita o teu caminho, que você vai se dar bem. Né? E não simplesmente fazer aquele monte de curas, trazer um monte de ensinamentos para a gente ficar simplesmente contemplando, né? Ai, que maravilha! Não, é preciso que isso faça eco em nossos corações. Tem uma passagem aqui no Atos dos Apóstolos, que eu já falei sobre ela, acho que algumas vezes, mas eu acho sempre muito atual, na questão da fé em Jesus. Diz que no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 13 a 20, diz o seguinte, que alguns judeus andavam exorcizando pessoas, afastando demônios, tal, em nome do Cristo. Eles eram filhos, diz que eram 7, e eram filhos de um dos sacerdotes judeus, um dos chefes do Sinédrio, chamado Cefas. E chegavam as pessoas endemoniadas, chamadas da época, né, perturbadas por espírito maligno, e dizia assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, afasta-te daqui. Aí diz que uma vez o espírito que estava obsidiando uma pessoa perturbando falou assim, através do doente, do endemoniado, falou assim, eu sei que, né, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Diz que enfurecido foi para cima deles e o negócio ficou feio para o lado dos exorcistas. Então não adianta falar em nome de Jesus se nós não o conhecermos. Né? Não adianta nós falarmos do bem se nós não agirmos no bem. Não adianta nós queremos fazer justiça se nós não formos justos
Né? Então é preciso que esta fé, a quem nós muitas vezes professamos, beneficie primeiro a quem? Ao meu comportamento. Não adianta nada eu ficar falando de justiça com todo mundo e praticando injustiças. Falar de amor se eu não prezo a ninguém. Esse caso está exemplificado aqui, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, afasta-se daqui. O espírito maligno aqui neles, ó. Paulo. Diz que saíram muito machucados e nus, segundo a narrativa desse trecho dos Atos dos Apóstolos. Né? E o próprio Espírito falou, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não sei quem são. Então, é preciso que a nossa fé passe principalmente pela confiança. E essa confiança deve alterar o nosso proceder em relação ao nosso próximo. Alterar o nosso proceder em relação à sociedade. Exercermos a nossa cidadania com dignidade. Né? Se formos incompreendidos, paciência. Paciência. O próprio Cristo não agradou a todos. Ainda não agrada a alguns. Né? Isso é fé. É seguirmos em frente com tranquilidade, com confiança, por pior que seja o momento que nós estejamos vivendo. Muitas vezes nós tememos a morte, isso é natural, né? De temer. Isso é instintivo em nós. Certo? Mas o Cristo, repito, provou que nós vencemos a morte. Foi aí, né, que seus apóstolos se encheram de força e saíram firmes na divulgação do cristianismo, que na época nem era chamado de cristianismo. Então, que a gente possa refletir, estudar, nos prepararmos, né? É preciso conhecimento, é preciso a operacionalidade das coisas, mas para que a gente possa bem executar as nossas tarefas diárias, enfim, para que nós vivermos melhor, é preciso conhecimento também. Então é preciso estudar, é preciso ponderar, é preciso estar reunidos como estamos aqui hoje, né? Momentos tão agradáveis, onde nós podemos reforçar a nossa fé, reforçar o nosso conhecimento e o papel desta casa, como disse o Genésio na abertura. A divulgação da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita e a boa prática cristã é a meta desta casa que nos acolhe. Não é simplesmente nós virmos aqui por vir. É virmos com vontade de nos melhorar, é virmos com vontade de alinhar a nossa conduta dentro de alguma coisa que nos satisfaça. Né? Esse é o papel desta casa abençoada que nos acolhe. Tá bem? Muito boa noite e espero ter podido contribuir com alguma coisa na questão da nossa fé. Muito obrigado a todos. Juntos agradecemos nosso irmão Mauro por estas lembranças tão importantes sobre a fé e a maneira de conduzir a nossa fé. E eu convido a todos agora para que cada um mentalize alguma pessoa enferma, ou com extremas dificuldades, que seja de seu conhecimento. Eleve seu pensamento a Jesus e a estes irmãos que sofrem as experiências terrenas.
Mestre, amigo, benfeitores, leve até essas pessoas mentalizadas aqui a luz do vosso amor, assistência espiritual, as inspirações para que consigam fortalecer sua fé e seguir avante com Jesus. E a segunda etapa, mentalizemos os enfermos em seus lares, nos hospitais, nas UTIs, pedindo ao Mestre, as falanges de Jesus, ao mentor espiritual de cada hospital, que possa inspirar esses enfermos na sua fé, na sua confiança em Jesus e em Deus, nosso Pai. Também inspirar os profissionais da saúde em cada hospital, para que possam atender com o melhor conhecimento, com o melhor amor possível, a cada caso em suas mãos. E, finalmente, peçamos pelos nossos lares, que nos abriga física e espiritualmente, mentalizando a paz de Jesus, o amor de Jesus envolvendo cada um de nossos lares. Estejam conosco e nos despeçam na vossa paz. Graças a Deus.